Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei que hora você tá sentado aí pra ver a nossa videoaula dessa semana. Ai, peraí, sentei meio errado aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Porque hoje é o dia mais bonito do mês de maio, doido. Hoje é o meu aniversário, toca aí o parabéns. O parabéns pra você, nessa data querida e muito querida. Muitas felizes, eu quero ver cidades. Muitos anos o quê? De vida. É nóis, crianças. Deixa eu acertar melhorzinho aqui a minha câmera. Porque hoje, além de ser o dia mais bonito do mês, tem aqui resolução de atividades, que eu sei que você gosta, fica ligado, porque graças a Deus o Enem foi adiado, mas isso não quer dizer que você não tem que estar aí se dedicando, estudando bastante e dando o que, ó, de olho nas nossas matérias. Então vai lá, como eu falei na live, eu vou fazer um fechamento aqui sensacional sobre a última coisa que a gente estudou, tá? Que foi o período entre guerras e crise de 1929, tudo bem? Então, o que eu quero que você faça? Que você pegue aí o seu livro de atividades para a gente fazer juntinho o capítulo 4. Eu já falei na live, então você tem que estar aí preparado. Olha só, gente, na página 23, vai lá comigo. Ai, professora, não estou com você. Vai lá na página 23, dá um pause no vídeo e corre lá. Deu pause? Deu uma parada aqui só pra você não se perder. Mexe. Olha só. Então tá. Lá na página 23, a gente tá tendo aqui rapidamente um resumo. E essa página, gente, é muito bacana para que a gente entenda o que foi a crise de superprodução de 1929. Acompanha comigo aqui essa sequência. Aqui, ó, essa sequência aqui. Vamos lá? Começando ali nessa bolinha laranja, ó, tá assim. Como que, antes, né? Como que funciona, ou como estava a economia estadunidense antes da crise de 1929, no caso, no pós-guerra. Olha lá, eu tenho uma intensa industrialização, ou seja, um país que estava aumentando a industrialização, depois eu tenho a diminuição da inflação e do desemprego, porque eu tenho muita coisa sendo produzida. Depois, na bolinha amarela, eu tenho facilidades de crédito. Depois, na bolinha azul, aumento do consumo. Depois, na bolinha verde, lucros obtidos e reinvestidos no país. Professora, onde começa o problema? Começa o problema aqui nessa bolinha verde. Sabe por quê? Porque quando eu faço um reinvestimento de lucro, quando eu aumento a minha capacidade de produção, sem uma análise correta do mercado, eu corro o risco de ter uma superprodução, uma baixa produção de qualquer tipo de coisa. Porque a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Não vamos esquecer disso, tudo bem? Então vira lá na página 24, vai estar falando de novo o que foi a queda da Bolsa de Valores, o que foi a Grande Depressão, dá uma lidinha aí rapidamente. E na página 25, dá um pause no vídeo, dá uma lidinha rapidamente, que na página 25 já começa a atividade, hein? Já começa a atividade, nós vamos aqui, ó, papou, porque eu já pedi para ter sido feita na nossa live de quinta-feira. Então, segunda-feira já era para estar mais ou menos feito pra gente só ir batendo e corrigindo aqui, hein? Não se perde, não. Vem comigo. Ó, uma coisa que eu não falei com vocês, mas vou falar aqui rapidamente, que é muito importante, é como que essa crise de 1929 atingiu o Brasil. Essa crise vai ficar conhecida aqui no nosso país como a crise do café, tá? Vamos ler esses dois parágrafos rapidinhos que estão aí na página 25. Olha só. A crise que se iniciou nos Estados Unidos afetou diretamente a economia brasileira. O café, principal produto exportado no período, teve seu preço desvalorizado pela falta de compradores. Então, vou marcar isso aí, é bacana. Pega o seu lapisinho, marca aí que eu tô marcando aqui também, ó. O café, principal produto exportado no período, teve seu preço desvalorizado pela falta de compradores. Então, quando eu chego naquele momento onde tem uma superprodução interna nos Estados Unidos e eu não tenho mais gente que queira comprar nada, uma das primeiras coisas que os países fazem para tentar ir resolver os seus problemas internos é cortar as importações. Então, o Brasil exportava o café e os Estados Unidos importavam o café brasileiro. Quando essa crise chegou lá, ele parou de importar do Brasil e nós aqui que também estávamos indo naquele movimento de Estados Unidos estar comprando, vamos também sentir o efeito dessa crise. Continua lá no outro parágrafo, ó.
Nos períodos de baixa, o governo brasileiro assumiu o compromisso de comprar o café excedente dos cafeicultores. Quer dizer, ele olhou aquilo ali e falou assim, eu acho que essa crise aí vai passar rápido. Eu vou comprar esse primeiro lote aqui de saca de café que não foi vendida, que não foi levada para o exterior, e vocês não ficam no prejuízo, vida que segue. Mas esse dinheiro saiu de onde, gente? Dos cofres públicos. E qual que é o problema disso? Que é o problema que o cofre vai ficando mais vazio, né, gente? Segue aqui, ó. Com o objetivo de conter a queda brusca do preço do produto e assim elevar o seu valor. Ou seja, se eu tenho muito produto à venda, se eu tenho muito produto em oferta e pouca procura, eu tenho o preço desse produto aonde? Ó, lá embaixo. Agora, se eu tenho pouca oferta deste produto e muita procura, o preço dele vai, ó, subir. Tudo bem? E o que o governo brasileiro queria? Ele queria fazer com que o preço do café mediasse ali o valor que estava acontecendo naquela época. Ele não queria que o preço do café despencasse de uma vez e que os produtores, então, tomassem todo o prejuízo e assim sucessivamente atrapalhasse toda a escala produtiva que tinha aqui no interior do Brasil, tá? Dentro do Brasil. Continuando. Contudo, essa compra era feita com empréstimos estadunidenses, que foram suspensos e geraram uma crise na produção cafeeira, enfraquecendo o poder dos cafeicultores. Então, lembra que eu falei que aquilo ali vinha do dinheiro do cofre público? Mas aí eu te pergunto, quem enche o cofre público? Neste momento, eram os empréstimos que os Estados Unidos estavam concedendo para os outros países. Mas, professora, peraí, os Estados Unidos não está em crise? Como é que ele está concedendo dinheiro? Exatamente, não está concedendo dinheiro. E é por isso que a crise vai ficar muito forte. Porque ao invés do governo conseguir manter a sua palavra e realmente comprar sacas de café, ele não consegue. Porque o dinheiro que seria do empréstimo pego com os americanos, com os Estados Unidos, ele não vem, ele não acontece. E aí não tem a compra das sacas e a gente ganha aí uma crise muito grande porque não tem o escoamento daquela produção. Ou seja, ninguém compra, ninguém consome aquela produção. Tudo bem? Continuando lá, ó. Essa foi uma das causas para o fim da República do Café com Leite, início do governo Getúlio Vargas. Lembra quando a gente falou mais ou menos sobre isso, a crise da República do Café com Leite? Que a gente falou que teve uma crise do café? Então vamos lá juntar dois períodos históricos. Quando a gente estudou a história do Brasil, a gente viu a República do Café com Leite, a dominação de Minas Gerais e de São Paulo no cenário brasileiro, e a gente viu que aquela república teve uma crise. Tudo bem? Além daquela questão que a gente viu de alternância do poder de um paulista e de um mineiro. Então, além daquilo tudo que a gente já estudou, teve também a força dessa crise internacional americana, que foi a crise de 1929, fazendo aí os preços do café não funcionarem. Se você lembrar direitinho, a gente também falou que o governo brasileiro comprou as sacas de café uma vez, comprou a segunda vez, mas na terceira ele não conseguiu comprar? Lembra? Puxa aí na sua memória, olha aí no seu caderninho que está anotado. Essa terceira vez que o governo brasileiro não conseguiu comprar as sacas de café foi exatamente quando aconteceu essa crise de 1929. Então tá vendo como que uma coisa lá no mundo interfere a gente aqui dentro? Fica ligado que isso é muito importante em história, porque nós aprendemos com essa matéria, ou deveríamos aprender, que nada é isolado neste mundo. Tudo interfere em tudo. Olha só, pra gente só dar uma relembradazinha rapiúde aqui, ó. Também teve o New Deal, que teve as principais medidas para tentar tirar os Estados Unidos daquela crise. Que essas medidas são consideradas medidas intervencionistas. Quer dizer, quando o poder político, quando o Estado, quando o governo interfere na economia, dando diretrizes, dizendo leis e como que ela deve funcionar. Tudo bem? Esse intervencionismo estatal, ou seja, quando o governo tem que dar medidas para a economia, para como a economia funcione, por exemplo, ela vai dizer que as empresas não podem contratar funcionários, não sei, menores de 16 anos, vamos dar um exemplo assim, ou que o preço do barril de petróleo não pode ultrapassar tal valor e assim sucessivamente. Quando existe uma medida do governo que faz aquela intervenção na economia, é chamado então aquele governo de governo intervencionista, que é ao contrário de um governo liberal. Porque aqueles que vivem um governo liberal, eles buscam a regulação da economia, que a economia resolva os seus problemas sozinha, sem a intervenção do governo e de ordens governamentais, tudo bem?
Só que a gente tá vendo aí que isso realmente não funciona. Agora mesmo na pandemia que a gente está vivendo, a gente quer viver aí num capitalismo liberal, onde a economia manda em tudo, e a gente está vendo que quem está socorrendo o povo mesmo é o governo aí, fazendo a renda mínima, tanto aqui no Brasil como em outros países. Então a gente percebe que essa conversa neoliberal de não intervencionismo do Estado, ela é bem falha, porque na verdade aqui, quando a vida está acontecendo, se o governo não vier e salvar todo mundo tá na água, né? Então vamos lá, ó, vamos ver aqui, anotar as principais medidas do New Deal, ó. Intervenção estatal na economia, controle da produção, assistência social, impostos sobre as fortunas, incentivo à sindicalização e à prevenção social, incentivo às obras públicas. Então, olha só, essas foram as medidas de caráter geral que foram tomadas lá para o Roosevelt, lá nos Estados Unidos, para tirar os Estados Unidos dessa crise de 1929. Resumão feito, revisão feita, vem aqui comigo, ó. Questão 1, letra A. O que possibilitou os Estados Unidos se transformarem na grande potência econômica mundial após a Grande Guerra? Vamos lá, o que vocês colocaram aí? Vê se está mais ou menos parecido com o meu, tá? Os Estados Unidos permaneceram fora do conflito a maior parte do tempo, quer dizer, então eles não estavam envolvidos diretamente no conflito da Grande Guerra. Isso faz com que eles não tivessem, então, sendo afetados até o momento. Ao entrarem na guerra ao lado da Tríplice Entente, tornaram-se vitoriosos, e isso possibilitou ao país decidir acordos de paz e receber indenizações. Como não sofreram ataques no próprio território, os Estados Unidos superproduziram para vender à Europa, que estava com a indústria arrasada. Então, confere se a sua resposta está próxima à minha. Se não está muito próxima, dá um pause no vídeo, pega a respostinha aí, corrige aí, confere aí. Letra B. Cite as características da sociedade estadunidense nesse período. Então, professora, eu não entendi. Tá perguntando quais eram as características da sociedade estadunidense no período do pós-guerra, tá? Vamos lá. Era uma sociedade extremamente conservadora nos seus costumes. Então, ela queria um governo forte, ela queria que houvesse uma preservação da família, onde todos os conceitos fossem bem conservadores. Bem, nesse período houve então a restrição à chegada de imigrantes. Eles pensavam que não, as pessoas de fora, as pessoas de outro país não tem que estar aqui, ninguém é bom o suficiente igual nós americanos, então pé no mundo. Teve crescimento de grupos defendendo ideias racistas e xenofóbicas. E aí, neste momento, a gente pode exemplificar aquele grupo famosíssimo que é o KKK, não é uma risada, é o Ku Klux Klan, que foi nesse momento em que a Europa estava desastrada no pós-guerra, muita gente queria vir da Europa para os Estados Unidos, naquele sonho americano, também incentivado pelo Way of Life. Eu tô esquecendo a letra da expressão, mas é o estilo de vida americano, tudo bem? Então muita gente queria vir para cá para viver nessa questão, esse sonho americano, e as pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos olharam para aquele povo lá e falaram assim, o que vocês estão fazendo aqui, rapaz? Dá licença que esse país é só nosso, a gente tem que se proteger. Negro nós não queremos saber, nós queremos saber só de nós branquinhos aqui de olho azul. Descendentes diretos dos ingleses e fechou, acabou, não tem mais conversa para ninguém. E isso são as questões conservadoras. É uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que não está aberta à conversa, ao diálogo, a aceitar o diferente, o que é muito ruim. E aí vai dar origem àqueles grupos, como por exemplo a Ku Klux Klan. Então coloca aí na sua apostila essa respostinha. Vira a página comigo. Se você ainda não acabou de anotar, dá um pause no vídeo e anota aí. Olha só. A crise de 1929 foi causada por uma sucessão de acontecimentos que impactou a economia estadunidense. Releia o texto do capítulo e, com base nele, complete o esquema organizado corretamente. Então, ele está querendo que você coloque aqui nessa rodela aqui as fases, o que, tá vendo que é tipo uma setinha, ó, o que vai levando ao quê? É como uma engrenagem, tá? Uma coisa, uma ação tá levando a outra nessa crise de 1929. Então, olha aqui, ó. Tem aqui do lado, nesse quadrado, os nomes que você tem que completar. Então, vamos começar lá por queda no consumo. No próximo quadradinho, assim, à sua direita, no verde, você vai colocar manutenção da produção. Logo em seguida, você vai pôr mercadorias encalhadas. Isso aí. Logo em seguida, você vai colocar, ó, prejuízo de produtores e investidores. Por quê? A queda no consumo
e tendo a manutenção da produção. Eu tenho uma mercadoria que ela vai ficar encalhada. Depois eu tenho prejuízo de produtores e investidores. Depois eu tenho, por conta disso, um grande número de demissões. Depois, uma queda no consumo, porque ninguém mais tem dinheiro para consumir. Depois eu tenho desvalorização de ações de mercadoria, ou seja, novamente eu gero uma queda de consumo. Então perceba que queda de consumo vai aparecer 2 vezes, tá, gente? Ou seja, o poder das pessoas diretamente de consumir o produto final da produção e o poder das pessoas de investirem nas ações ou de investirem nas empresas, que é um tipo de consumo, ou seja, eu estou consumindo o poder daquela empresa, por exemplo, também vai cair. Então eu tenho queda de consumo 2 vezes. Então, seguindo, começando aqui, começando aqui do verdinho, eu tenho manutenção da produção, mercadorias encalhadas, prejuízo de produtores e investidores, demissões, queda no consumo, desvalorização de ações e mercadorias e novamente queda do consumo. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Não perde não, hein? Vem comigo. Com base na imagem e nos seus conhecimentos, faça o que se pede. Descreva a cena representada. Gente, olha para essa imagem. O que essa cena tá querendo nos dizer? Olha aí, hein? Presta atençãozinha. Dá uma análise. Se você ler também a legenda da imagem, vai ter resposta aí, ó. A imagem vai representar as vítimas das enchentes, em sua grande maioria afro-americanos, e uma fila muito grande, onde eles estão tentando conseguir assistência, comida e alimentos num local onde está tendo uma doação, tá? Letra B. Que imagem o cartaz objetiva difundir? Olha só, qual que é a propaganda que está passando nesse cartaz, gente? Olha aí, hein? Novamente, esse cartaz foi um cartaz muito famoso que difundia exatamente aquilo que eu acabei de falar, que é o estilo de vida americano. Ou seja, você tem um carro com a sua família, tem até um cachorrinho lá, todo mundo sorrindo e contente, o homem que dirige, a mulher que fica do lado dando apoio, suporte. Então tá ali sendo vendido todo o estilo de vida. O estilo de vida daquele que o homem que dirige a situação toda, porque é ele que está no banco do motorista, a mulher que fica ao lado apenas ajudando ali, dando aquele suporte à família, porque tanto a filha lá atrás está olhando mais na direção da mãe, e ela que fica ali no apoio com os filhos, e porque essa família só está feliz desse jeito que ela está dentro de onde? De uma caixa de fósforo? Não! Ela está dentro de um carro potentíssimo que na época, isso, meu Deus do céu, era uma loucura, praticamente uma BMW dos dias de hoje. Beleza? Letra C. Qual é a contradição entre a mensagem do outdoor e a realidade registrada na fotografia? Gente, a contradição, pensa aí, o que esse outdoor está querendo vender? E o que está acontecendo? A gente acabou de dizer que a fila que está aí é a fila de pessoas que estavam passando necessidade dentro daquele processo da grande crise. E elas estão exatamente em frente ao outdoor que está vendendo um estilo de vida que não é a realidade. Então, o contraste é que o outdoor está passando uma propaganda de um tipo de vida que não acontece no mundo real, que não existe efetivamente na realidade que eles estão vivendo. Então, é uma propaganda que faz você olhar para aquilo ali, querer, desejar aquele estilo de vida, mas a realidade que você vive é tão difícil, tão distante daquilo, que faz você ter que ir para filas em busca de doações de alimentos, de roupa e um pouquinho de dignidade. Beleza? Vira a página 27, então eu vou ter aí a questão 4. Pega o meu inglês maravilhoso, gente. Qual, então, é aí a verdadeira resposta correta? Eu quero que você marque, então, sem medo de errar. Letra A. Não, o seu vídeo não travou, vai pegadinha. Letra A de amor. Meu Deus, eu sou muito bom, professora, como eu sou inteligente. A de todas as afirmativas são, então, verdadeiríssimas. 5. Observe a imagem e a legenda. Descreva de que maneira a crise de 29 atingiu diretamente a geração de empregos na sociedade estadunidense. Então, olha só, a queda da Bolsa de Valores, o que esse trecho aqui está pedindo é que você faça uma interpretação desse ciclo que a gente acabou de completar aqui. Essa questão 5 está querendo que você faça uma interpretação daquilo ali e coloque isso num texto.
que é o que a gente vem sempre treinando nas nossas provinhas e aí desde muito tempo, que vocês já estão careca de saber, eu tenho certeza. Então, eu quero que vocês relacionem nesse texto que quando eu tenho um investimento muito grande na produção, mercadorias que não são vendidas, que não são escoadas, logo eu tenho uma demissão das pessoas por conta disso, logo eu vou ter uma queda de consumo. Dessa queda de consumo, eu tenho novamente um processo onde que os consumidores ou os investidores de grandes empresas deixam de ter esse poder de consumir e de investir nessas empresas, novamente eu tenho queda de consumo. Então, esse ciclo ele vai entrar dentro de um texto. Olha, como assim, professora? Vou dizer aqui para vocês. A crise de 1929 gerou um desemprego muito grande. Haja vista que quando eu tenho um investimento grande em mercadorias e em produção, só que essa produção não é vendida, o dinheiro não volta para o burguês ou para o empresário para que ele repasse aqueles dividendos para o empregador. Logo, se eu não estou tendo um grande consumo, eu não preciso de uma grande produção. Dessa maneira, o empregador ele manda embora o excedente de funcionários porque ele não tem produção para ser feita. Logo, muita gente vai ficando desempregada. Quando eu fico desempregada, eu perco meu poder de consumo, porque eu não tenho dinheiro para ir lá no supermercado e comprar aquilo que eu preciso. Dessa maneira, eu vou gerando uma cadeia quase que ininterrupta aí de situações entre gente que é mandada embora, queda na produção, crise em todo mundo, beleza? É mais ou menos por aí. Eu quero que você faça o seu texto bonitinho, como eu sei que está cansado de saber como é que faz. Questão 6 de sextou, mas só daqui 4 dias. 5, 6, não sei. Eu quero que você coloque então verdadeiro e falso. Vamos lá. É verdadeiro que Franklin Roosevelt sofreu pressão da oposição, que comparou suas medidas governamentais com as do governo revolucionário russo? Verdadeiríssimo. Ana de baixo. É verdadeiro que o New Deal injetou dinheiro na iniciativa privada, acreditando que o livre mercado assinaria... está tudo errado, gente. Que o New Deal, na verdade, foi uma medida extremamente intervencionista. Então, essa é falsa de valeu, falou. Nossa, valeu com F, tô doida. De falou, valeu. Vamos lá, na de baixo. Franklin Roosevelt foi apoiado pela maioria da população porque ele defendia a ideia de que o Estado deveria intervir na economia. Verdadeiro, agora sim de valeu, falou. Embaixo. A política do New Deal foi inspirada na teoria da mão invisível de Adam Smith. Falso, 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 porque a teoria da mão invisível de Adam Smith vai dizer que o mercado se regula sozinho. E essa regulação sozinha, solitária, é dada à mão invisível da economia, tudo bem? Então, não tem nada a ver uma com a outra, falso demais. O governo estadunidense não fez uma política de obras públicas porque sofria... também todo errado, né, gente? Então é falso de formiga. E vamos lá para nossa última questão, graças a Deus. Letra 7. Eu sei que é número, rapaz. Vem, letra A. Lê o texto. Dá pause aí se você não leu, mas eu sei que você leu porque você já fez essa questão. Vamos lá, letra A. Qual era o contexto histórico brasileiro no período anterior à queda da Bolsa de Valores de Nova York? Se a gente lembrar daquilo que eu acabei de falar, a gente sabe que o período histórico antes da queda da Bolsa de Valores de Nova York era o período da política do café com leite, exatamente, onde eu estava tendo uma alta produção de café e por isso que a oligarquia de São Paulo, por exemplo, fez essa alternância com as oligarquias de Minas Gerais, porque eles tinham muita força naquele momento. Então, eu tô tendo, antes dessa queda de valores de Nova York, uma produção intensa de café no Brasil e um mercado em grande expansão na produção de café. Beleza? Questão B. Vai lá. Como a Grande Depressão afetou a economia cafeeira no Brasil? Foi aquilo que eu disse. Com o crash da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos, então, pararam de importar o café brasileiro e também deixaram de emprestar empréstimos. Então, o governo que antes comprava saca excedente de café dos produtores para que aquele café mantivesse o preço, não conseguiu comprar da última vez e aí dana-se tudo, o café entra em crise dentro do Brasil e leva o governo, a República do Café com Leite também em crise e aí a gente vai entrar
no governo seguinte, que então é de Getúlio Vargas. Beleza, minhas crianças? Tranquilo e calmo? Essa videoaula a gente fica por aqui falando sobre isso. Na videoaula que vem a gente já tá falando aí de governos totalitários, se eu não me engano. Na nossa live de quinta-feira eu já vou estar querendo iniciar um pouco desse material, desse capítulo. E até a próxima. Um beijo no coração. Tchau!